Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são... Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Clínica Lavi, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Essentes Psicologia, Imafar Farmácia de Manipulação, Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. É um prazer imenso estar contigo, marcando presença aqui no Papo de Mulher, sempre agradecendo a sua audiência onde quer que você esteja para trazermos e compartilharmos informações. A saúde mental dos adolescentes no Brasil enfrenta um cenário crítico. Estudos da Unicef apontam que cerca de 1 em cada 6 jovens de 10 a 19 anos convive com algum transtorno. Seja depressão, ansiedade, automutilação, tem aumentado muito e não importa o gênero. Para falarmos sobre a saúde mental na adolescência, nós convidamos a psicóloga Tatiana Berger, da Essentes Psicologia. Tatiana, boa tarde. Boa tarde, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e trazer esse tema que é tão importante, né? E como a gente sempre fala, é trazer informação e também disseminar isso de uma forma que a gente consiga ajudar a população, em especial hoje o nosso tema aí dos adolescentes. Adolescentes, que já é difícil por si só, né? Bem, Tatiana, quais os principais desafios da atualidade acerca da saúde mental dos adolescentes e o que tem contribuído para isso? Eu sempre gosto de dizer que filhos, muitas vezes, eles podem ser sintoma dos pais. Eu sei que é meio polêmico começar assim, né? Mas a gente precisa também entender o cenário como um todo. A gente tem visto muitos adultos que não estão bem, famílias que não estão estruturadas. Então, tanto o ambiente ali familiar, social, vão contribuir para esses desafios que os adolescentes vêm encarando. Então, isso acaba culminando em dificuldades em relação à ansiedade, o uso abusivo aí das telas, muito tempo de tela, isolamento, baixa autoestima, a gente tem percebido muito nos adolescentes também, muitos conflitos internos, né, que já vêm aí dessa fase da adolescência, mas quando você não tem um direcionamento e um acolhimento adequado para esse adolescente ou pré-adolescente, acaba se tornando um desafio para a família, para a escola, para o próprio adolescente principalmente. Então tem que estar atento aí a como a gente está conduzindo esses jovens. A sensação, não sei se só minha, mas parece que essa adolescência que antes tinha certa idade, já nos achávamos ou éramos adultos. Mas parece que essa adolescência, esse período aí tem se estendido mais tempo, né? Na verdade, assim, até citei ali no texto, até os 19 anos. A gente vê crianças que em algumas situações têm amadurecido, aparentemente, né, amadurecido mais cedo, então ali com 11, 12 anos eles já se colocam como adolescentes, e aí a gente vê jovens ali com 19 anos, 20 anos, e ainda mantendo às vezes esse um padrão, comportamento ali do adolescente, né, de inseguranças, de indecisão em relação à vida, e realmente um momento muito desafiador para as famílias, mas eu acho que muito mais para quem passa por esse processo, que é também muitas vezes de um lugar de incompreensão. E você já falou das telas, da estrutura familiar, mas os fatores biológicos e emocionais, sociais, então, são os grandes entraves para essa condição. Na verdade, nós todos somos seres biopsicossociais, como eu já falei aqui em outros momentos. Então, o adolescente, ele está vivendo ali uma fase de transição, seja ela hormonal, seja ela neurológica, porque ele sai do lugar da infância, né, onde a gente está concluindo alguns ciclos ali de amadurecimento cognitivo, emocional, e nessa transição
Sabe aquela fala que a gente tinha assim de você é jovem demais para algumas coisas, mas crescido demais para outras. Então, tá nessa transição é muito desafiador. Então, esses fatores todos eles acabam contribuindo até para quem vai ser esse adulto. Porque nessa transição é um momento que na psicologia a gente diz que a gente está, de certa forma, desenvolvendo um pouco mais maduramente, né, a questão da personalidade. Então, a gente nunca vai fechar, por exemplo, diagnósticos de transtornos de personalidade antes dos 18 anos. A gente tem indícios, né, a gente vai observar comportamentos, mas esse amadurecimento mesmo da personalidade começa de uma forma mais intensa nesse processo da adolescência. Por isso que é tão importante cuidar desse momento, porque a criança vai ser o adolescente vai ser o adulto amanhã, né? Então, realmente é um momento que precisa de bastante atenção e cuidado. E quais os sinais um adolescente que sofre psicologicamente dá? A gente sempre tem que estar atento àquilo que foge do que era uma ideia de padrão. Por exemplo, se a criança ou o adolescente, né, passa a ter ali alterações de humor, fica muito irritado, ou depois está muito triste, ou ora está muito alegre, e isso vai oscilando muito, isso é um sinal ali de alerta. A gente precisa estar atento a como essas emoções do adolescente estão sendo externalizadas. Por exemplo, é comum às vezes ficar mais irritado, é comum às vezes estar mais choroso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver se isso não está sendo intenso demais, oscilando demais, tem que ficar sempre de olho. Alterações também de comportamento. Ele era muito extrovertido, parou de falar, parou de sair ou diminuiu muito. Gostava de estar com os amigos, não está querendo mais, está se isolando, não fica mais com a família, alteração de sono, alimentação. Então, tudo aquilo que foge um pouco do que era o conhecido sobre esse adolescente são sinais de alerta. Rendimento escolar também, que é um fator que aparece bastante, assim, quando cai o rendimento... Pode desconfiar. Pode desconfiar que alguma coisa pode estar acontecendo aí nesse nível emocional. Bem, às vezes é um namorico, né, também que atrapalha, que, né? Querendo ou não, vai mexer com o emocional também, né? Isso. Bem, você citou ali a estrutura familiar. Como a família pode ajudar no bem-estar e que dê uma estrutura sólida para esse adolescente? Porque a gente sabe, quando você fala de estrutura familiar, seria o que exatamente? Pai, mãe? A gente está falando de vínculo seguro, independente se são pais que estão morando juntos, se estão separados, se é uma maternidade solo, se é uma paternidade solo, se é uma avó que faz esse papel, se é um avô. Então, não se refere tanto à questão da pessoa que faz o papel, mas da segurança que ele sente, que o adolescente sente nessa família, que tem que ser uma família que acolhe, que escuta, que entende, né? Isso faz total diferença. Nos atendimentos, normalmente o que a gente mais escuta dos adolescentes é isso: ninguém me ouve, ninguém sabe o que eu gosto, minha família não me reconhece, minha família quer que eu seja de uma maneira que eu não sou. Tenha uma profissão que eu não quero. Isso, às vezes quer que eu goste de algo que não me identifico. Então, a maior contribuição que a família pode dar é ser essa segurança, é ser esse porto seguro ali onde ele sabe que pode procurar ajuda para desabafar, para falar, para se queixar e que ele vai ser acolhido. E, Tatiana, qual tem sido o impacto das redes sociais e da tecnologia em se tratando de depressão, ansiedade e autoestima na vida desses adolescentes? Grande impacto, né? A Muito, gente vê vários estudos já apontando isso, até né? adultos, né, Tatiana? Todos nós, né? Se a gente para pensar em crianças ali, muito pequenininhas, já tendo acesso a telas, elas ficam mais irritadas. Bebês, né? Tem pais colocando bebês que só comem se estiverem com o celular na mão. Pois e aí não tem consciência nem do que tá comendo, só vai colocando pra dentro, né? Mas o que a gente tem mais visto, né? Exato. E aí, assim, é um prejuízo que começa desde uma área motora até comportamento, até emoção. No caso do adolescente, isso tem sido ainda mais impactante. Porque a gente vê muito o adolescente tendo, vamos dizer assim, uma liberdade, uma autonomia para ver o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e pais que não acompanham isso.
Então a gente... Os pais dormem, as crianças estão lá acordadas com o celular no quarto, na mão, sabe-se lá fazendo o quê? Eu né? coloquei ele para dormir, mas ele foi com o celular e você nem sabe se tá usando ou não. E assim, rede social, especialmente, né, tem sido um lugar muito perigoso. A gente vê situações de violência, de abuso, de golpes, né, que adolescentes passam por isso também, porque não tiveram alguém para dar esse direcionamento. Porque eles não têm ainda esse discernimento de saber o que é bom e o que não é. Eles dizem que sabem, mas se nós adultos também não nos responsabilizarmos, a gente está sendo conivente e até negligente com o adolescente que está à nossa frente. Então, assim, é muito tempo de tela, a gente vê muita comparação, né, do tipo, não consegue entender o que é a vida real com as obrigações da vida real e aquilo que é uma vida imaginária, de um blogueiro, de um youtuber. Então, assim... Só passam o lado bom da vida. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, não vou estudar porque eu quero ser blogueiro, vou ser youtuber. Eu não vou me dedicar aqui com as regras porque tem vídeos, né? E eu já vi de youtubers, às vezes, vestidos ali de personagens e tal, e ensinando coisas absurdas. Então, a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar, né? Nas próprias redes, tem formas deles criarem maneiras de se conectar invisíveis. Então, a gente realmente precisa estar junto, entendendo, vendo o que o filho está fazendo. Não é sobre você tirar total privacidade, mas é sobre você ter uma parceria com ele a ponto de que ele vai se sentir seguro para te mostrar o que ele está fazendo. Sem ser punido, mas com limite. Eu acho que esse é o maior desafio também, colocar esse limite. E o papel das escolas na promoção da saúde mental? Como elas podem ser um elo entre escola, família e adolescente? Olha, Marcinete, o que a gente tem visto hoje são escolas bem preocupadas e engajadas também, sabe, na causa. E acredito muito que a relação família e escola, no caso de nós como psicólogos, envolvemos também o nosso trabalho quando a gente está acompanhando. Então as escolas, elas também precisam estar atentas aos comportamentos do aluno, o rendimento desse aluno, perceberam que alguma coisa está diferente. A gente vem de um movimento aí que escutamos muito, assim, de adolescentes que vão para o banheiro da escola para chorar, tem crise de ansiedade. Então a equipe escolar, ela também precisa estar treinada para conseguir acolher esses adolescentes e dar também o direcionamento. Do que a gente tem acompanhado, assim, eles sempre chamam as famílias para conversar, né? Então acredito que as escolas também vivem esse desafio, porque é um volume muito grande de adolescentes, né, em diferentes faixas etárias, mas essa questão de realmente ser um lugar também de segurança e de acolhimento para também fazer o direcionamento necessário. Na atualidade, o que tem aparecido no seu consultório em torno de tipos de transtornos mentais em adolescentes? O que mais prevalece? O que a gente mais tem percebido é a ansiedade, né? E aí essa ansiedade, ela vai aparecer muitas vezes no medo de fazer prova, de ficar muito apavorado, medo de ficar sozinho, na questão da autolesão também, né? Que antes a gente chamava de automutilação, mas hoje o termo a gente utiliza autolesão, que aí é uma forma também dele, entre aspas, né, aliviar o sofrimento que ele está tendo. Trocar uma dor por outra. Exatamente. E aí a gente percebe isso cada vez mais. Então, às vezes isso vem em formato ali, né, de uma autolesão, às vezes vem usando algum tipo de cigarro eletrônico ou uso abusivo de telas. Então, assim, todo excesso, ele esconde uma falta e a gente precisa estar atento. Então, a ansiedade, ela tem aparecido muito nesse contexto, de se compararem, de achar que não são suficientes, de que não são amados. E um outro ponto que a gente observa muito é a questão da depressão na adolescência. Muitas vezes as pessoas acabam tendo um preconceito, achando que é besteira, que é para chamar atenção, é mimimi. É porque ele que não sabe lidar com as coisas da vida, eu dou tudo para ele, nada tá bom. Né? Então a gente precisa pensar também que pessoas são mais importantes do que coisas. Não adianta você ter toda uma estrutura, o melhor quarto, o melhor videogame, a melhor televisão, coloquem todos os projetos que tiver, as melhores roupas, o melhor celular, mas você não tá vendo a pessoa que tá ali na sua frente. Eu tenho muito essa sensação que a dificuldade do adulto de lidar com o adolescente, porque provavelmente ele também viveu isso, então ele acaba reproduzindo com os filhos.
E aí a gente vai vendo, então, acontecer em maior número essa questão da ansiedade e da depressão. Bem, e que outros comportamentos mostram uma situação mais séria em torno da saúde mental ali do adolescente? Tem essa coisa de ansiedade, transtorno de ansiedade, mas existe algo que pode ficar mais sério ainda que isso? A gente sempre tem que pensar no impacto que esses comportamentos estão causando na vida desse adolescente, na intensidade desses comportamentos e na frequência. Então, por exemplo, é um adolescente que ficou isolado no quarto essa semana porque aconteceu algo específico. Foi uma semana, passou, ele volta à rotina, volta a estar bem, ok. Agora, se ele fica 2 semanas, 3, 1 mês, 2, aí a gente já tem que pensar, né, nesse sinal de alerta. E isso vale para todos os outros comportamentos também. Principalmente algumas falas do tipo, eu não quero viver mais, não faz mais sentido para mim, eu sou um ninguém, eu não sirvo para nada. Os comportamentos aí de autolesão, os comportamentos de fuga, não quer ir mais para a escola, não se relaciona mais com as pessoas, então tem que estar atento. E como ajudar um adolescente em casa ou para que ele tenha resiliência emocional, saiba lidar com o dia a dia, com as emoções e frustrações? Primeiro ponto é conseguir oferecer para ele um espaço seguro e acolhedor, né? Eu acho que o lugar Você que a gente... ser o porto seguro dele. Isso aí, porque o lugar que a gente mais deveria, né, ter o desejo de voltar é para casa. E às vezes a gente escuta muito do adolescente que ele não quer ir para casa, que em casa é horrível e que vão encher a paciência dele. Então, assim, esse fortalecimento de vínculo, essa proximidade. E aí algumas famílias confundem essa questão no sentido de ser permissivo demais. Não é sobre isso, não é ser aquele amigão ali do seu filho adolescente e deixar ele fazer o que quer. Mas é justamente dar um direcionamento, dar acolhimento, afeto, mostrar que você o ama, que ele é importante. Não pontuar também só os defeitos ou o que ele não fez, mas reconhecer as potencialidades que ele tem, estimular uma vida saudável, tanto em relação à alimentação, horário de sono, rotina. Tudo isso fortalece também a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa capacidade de ser resiliente, de se refazer diante das dificuldades. Claro. E para finalizar, qual a palavra que você dá para pais, educadores, responsáveis sobre a saúde mental na adolescência, o apoio que a sociedade pode dar em relação a esse tema? A maior proteção é aquela que acolhe, escuta e direciona. Muitas vezes a gente tem visto, tanto como sociedade, família, política pública, direcionando esse cuidado sempre para o outro, né? Não é um problema meu, então eu não vou me envolver. Todos nós fazemos parte disso. Então, enquanto família, sociedade, política pública, a gente precisa pensar nos nossos adolescentes. Eles são o futuro também. E eu sempre gosto muito de colocar para as famílias que a gente acompanha que o que é mais importante é como você vai ser lembrado pelo seu filho. Então é um olhar para trás e como que eu lembro da minha família, dos meus pais, o que foi bom, o que foi ruim e o que disso eu estou levando para a relação que eu tenho com os meus filhos e com a minha família hoje. Acho que isso é mais do que importante. Sempre lembrar que existe uma pessoa ali, né? O adolescente ele é muito rotulado e a gente precisa ter cuidado com isso. A terapia, por exemplo, o atendimento psicológico com o adolescente é diferente com o atendimento do adulto? Existe uma especificidade? É um pouco diferente, sim, porque a gente vai envolver a família no processo. O adulto, normalmente, ele vai de uma forma mais individual. No caso do adolescente, a gente vai escutar a família também, a gente vai entender o adolescente, acolher, fazer orientações para a família, fazer orientações para o adolescente, e a gente busca sempre também usar uma linguagem próxima do adolescente, para que ele se sinta compreendido, para que ele se sinta seguro de falar daquilo que muitas vezes ele expressa no corpo, né? Tanto através de autolesão, dor de cabeça frequente. Então, o adolescente, ele acaba também mostrando dessa maneira. E a terapia, então, ela busca sempre entender a pessoa que está ali de acordo com as necessidades e a individualidade dela. E aí, no caso, a diferença é que a gente está sempre com a família junto e também faz intervenções com a escola quando é necessário. E tem sido grande a presença de adolescentes em consultório? Bastante. Posso ter ali a cada 10...
Eu acho que vamos pensar assim, adolescentes começando na faixa etária de 12, porque é a pré-adolescência, mas esses têm aparecido mais. Então, muitas vezes os adolescentes de 17, 18, no consultório particular, às vezes eles não conseguem porque a família não apoia, não quer custear o acompanhamento, mas eles têm buscado cada vez mais. Tem sido bem interessante esse movimento de eles pedirem essa ajuda, de eles entenderem que eles não conseguem sozinhos mais. Então é bem bacana assim, esse movimento. A Clínica Essentes, aqui em Santa Maria de Itibá, possui vários psicólogos, né? Uma equipe grande. Isso, hoje nós temos uma equipe de 6 psicólogos atuando dentro de diferentes demandas, então a partir da necessidade de cada pessoa, da idade também, a gente direciona para o profissional que tem a especialização na área, que esteja mais preparado para aquele caso. E a gente tem também, Marcinete, aproveitando até para divulgar, um movimento agora de realizar alguns eventos com algumas temáticas que são importantes também para famílias, escola e sociedade. Então, no dia 4 de agosto, a gente vai realizar um evento para adolescentes, onde a gente vai falar, na verdade, para pais de adolescentes, escolas, né? Sobre as transformações e os atravessamentos dessa nova geração e a importância do cuidado nesse processo. Então, para quem tiver interesse, a gente vai começar a divulgar. Longe, mas é 4 de agosto. Isso, né? A gente vai começar já a divulgar, vamos trazer esse tema também nas nossas redes sociais, para também falar da importância disso e não deixar passar, né? Eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, estar atento do hoje. A gente fica muito deixando para depois, e depois esse adolescente já é um jovem e que pode estar num caminho que não é saudável nem para ele, nem para a família. Onde fica a Clínica Essentes, para os pais ouvindo agora, passando por uma situação difícil em casa, né, não sabendo lidar com o filho ou a filha adolescente, telefone de contato e onde fica a clínica? O nosso telefone é 27 998 35 1122 e nós estamos localizados no edifício Furlane, é o prédio do Correio, estamos lá no 5º andar, na sala 503. Muito obrigada por sua participação e uma boa tarde. Nós que agradecemos. Papo de Mulher ficando por aqui por hoje. É claro que a gente volta em mais uma edição com mais informações para você. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.